Boa noite, eu sou o André. Obrigado. Eu quero que você repita uma frase comigo. O reino de Deus é um reino de amigos. Vamos falar juntos agora? O reino de Deus é um reino de amigos. Sabe que quando a gente pensa na família de Deus, a gente vai ver que os relacionamentos que Deus nos dá, em qualquer lugar que a gente vá, manifestam essa verdade. Que o reino de Deus, ele é um reino de amigos. E eu queria celebrar algumas vitórias que nós estamos tendo hoje com vocês. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, vou pedir mais um tempinho aqui para mim. Gente, eu queria que a gente pudesse celebrar. Não sei se você já viu aqui, mas a nossa câmera está filmando. Olha só que legal. Chegou, né? E se você entrar no nosso Instagram, você vai ver uma das primeiras filmagens, acho que é a primeira filmagem, né, Tiago? Que foi feita na oração dos homens. Terça passada, a gente já teve o privilégio de utilizá-la. E a gente já está em uso. E essa câmera foi uma conquista nossa, né? Um privilégio nosso de compartilhar, de repartir aquilo que nós tínhamos. E durante aquela festa de inverno, a gente levantou o recurso para que essa câmera agora pudesse estar aqui e essa mensagem pudesse estar chegando naqueles que não puderam vir hoje ou naquele amigo seu que você quer compartilhar. E o reino de Deus, ele é um reino de amigos. E quando amigos se juntam, grandes coisas podem acontecer. E numa das viagens do Tércio, quando o Tércio passou um tempo, o Tércio é o nosso pastor, você deve ter visto ele aqui no vídeo, e o Tércio esteve nos Estados Unidos, e lá Deus deu uma família para ele também, e teve o Dr. Page e a doutora Dorothy, eles já são velhinhos, gente, né, já, e eles queriam fazer uma última viagem missionária. E onde que foi que Deus colocou o coração deles? Porto Alegre. Igreja Batista Monte Serra. E eles vieram para essa última viagem. E quando eles estiveram aqui, eles viram essa expansão que está acontecendo. E ela disse, eu posso participar disso? Eu posso estar junto nisso? E a doutora Dorothy, ela foi junto com o seu marido, o Dr. Page, e eles estão levantando pessoas que têm o coração missionário para investir na nossa igreja, nessa expansão. E eles estão com o coração queimando para verem todo o nosso centro de expansão pronto. E ela falou para o Tércio, né, falou para o Marcelo, ela disse, olha, antes de partir, eu quero ter o privilégio de ver isso construído. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E quando nós juntamos as nossas mãos e a nossa fé, nós temos o privilégio de ver grandes coisas Deus realizando. E a semana essa que passou, na segunda passada, nós comemoramos algo. Você lembra o que é? O Dia do Amigo. Quem é que sabia que foi o Dia do Amigo aí? Gente, bastante gente. Então, abraça quem está perto aí. Que bom que você é meu amigo. Que bom que você está aqui. Que especial você fazer parte da minha vida. Porque a amizade, gente, é uma bênção que Deus dá para cada um de nós. É um privilégio que a gente tem de ter amigos. Mas também é um privilégio a gente poder olhar e ser amigo. E aí agora eu vou fazer duas perguntas que talvez vão gerar algo no teu coração. A primeira delas é, que tipo de amigo você é? Ou que tipo de amigos você tem? E eu queria te convidar a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, porque a Bíblia, ela narra essa história que eu vou ler para vocês, e vou ler com vocês, ela narra essa história em 3 dos evangelhos. Quantos evangelhos tem na Bíblia, você lembra? Já contei, né? 4. E desses 4, existem 3, que são o que na teologia se chama de evangelhos sinóticos. Alguém sabe o que significa sinótico? Algumas pessoas.
Sinótico, vai lá, João. O que significa sinótico? Mesma linguagem, olha só, é a mesma visão desses evangelhos, ele significa semelhante, igual, parecido. E esses evangelhos sinóticos, nós temos, entre esses evangelhos sinóticos, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, porque o evangelho de João, ele tem uma outra construção para revelar também a grandeza de Jesus. Mas no evangelho de Marcos, essa narrativa que eu vou ler com vocês, ela é contada e ela traz alguns detalhes que eu nem vou antecipar, porque eu vou lendo com você e vou meditando nesses destaques. Vamos lá, Marcos capítulo 2, de 1 a 12, a versão que eu vou utilizar é a NVI. Obrigado pelas orações, estou tomando muito mais água do que eu tomava antes, então obrigado por você que está lembrando disso. Se você não sabe, ou ainda não esteve, eu ainda continuo com aquele cálculo renal, mas a minha parte eu estou fazendo, que é tomar água, né? Então agora o resto é Deus. Vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Olha só que interessante. Nos outros evangelhos, quando é mencionada essa história, nós não sabíamos quantos deles chegaram até Jesus. Mas no evangelho de Marcos, nós ficamos sabendo que são 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que ele estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus viu a fé de quem? Dos amigos. E Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É muito interessante isso, porque quando Jesus olha para aquele paralítico, ele diz, os teus pecados estão perdoados, ele está mandando um recado para toda aquela comunidade judaica, porque só quem podia perdoar pecados era Deus, e Jesus, ele é Deus. Então estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então Jesus percebeu logo em seu íntimo que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então aquele homem, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônicos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Pai, nós cremos nos teus feitos, e nós cremos que essa história, ela foi escrita para também revelar ao nosso coração verdades que o Senhor quer hoje nos lembrar, realidades que o Senhor quer transformar, milagres que o Senhor quer nos fazer ver acontecer, e que o Senhor tem poder para fazer. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, abra nossa mente. Eu sei que para muitos talvez foi um dia cansativo e com muitas atividades, mas eu peço, Deus, a intervenção do Senhor, para que a gente possa ter o privilégio de degustar e apreciar, e mais do que isso, receber no coração, para que a nossa mente seja transformada, as nossas mãos possam ser obedientes, e o nosso coração possa crer que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o reino de Deus, ele é um reino de amigos. E o texto, ele narra a história de 4 amigos com uma missão. E que tipo de amigo talvez é necessário para que a gente veja um milagre acontecendo?
É especial hoje eu ter o privilégio de estar pregando e ver a carinha de muitos dos nossos adolescentes, das nossas crianças aqui com a gente, dos nossos jovens aqui com a gente. Porque a amizade, ela é algo muito importante em toda e qualquer fase da vida. Quem são os teus amigos? Sabe, quando eu olho para essa história, eu fico a pensar, que tipo de amigos seriam necessários para que um milagre viesse a acontecer na minha vida e na tua? Para que a gente tivesse o privilégio de ver Deus agindo no nosso meio novamente. Na história acima, a gente percebe que eram 4 amigos que ajudaram ele, o paralítico. Mas quem eram esses amigos? Qual é o nome deles? Nós não sabemos. Fala para quem está ao lado assim, tem a menor ideia. E nem o pastor. Sabe por quê? Porque o texto não revela. O texto não nos fala quem eram esses amigos. Mas uma coisa nós já podemos perceber. Era um tipo diferente de amigo. Deus quer fazer de nós um tipo diferente de amigos. Aquele amigo que realmente faz a diferença. Aqueles eram amigos que não desistiam, pois eles levaram o seu amigo paralítico até Jesus, mesmo enfrentando dificuldades. O texto diz que eles tiveram que carregar o amigo até o teto, abrir o teto e descer o amigo paralítico diante de Jesus. Nós não sabemos os seus nomes, mas pela história descrita nós podemos ver que eles eram amigos que estavam determinados a levar o seu amigo até Jesus. Queridos, esses amigos tiveram fé de que Jesus poderia mudar toda a situação. Sabe, nós precisamos de amigos desse tipo. De pessoas que creem que a situação pode mudar. Por isso hoje eu queria convidar você para a gente entrar na Bíblia e a gente ver histórias de homens, de perfis que possivelmente seriam necessários para que uma amizade fosse poderosa para nos levar até Jesus. Eu quero hoje te convidar a olhar para a Bíblia e reconhecer alguns perfis de amizades presentes nas Escrituras. Esses exemplos nos ajudam a refletir sobre o tipo de amigo que nós temos sido e sobre as amizades que nós escolheremos para caminhar conosco. Então, 2 perguntas importantes que eu já fiz e vou refazer. Que tipo de amigo tu tem? E que tipo de amigo tu é? A gente vai ver alguns exemplos de amigos. Talvez eu e você, nós podemos ser amigos como Baraque. Eu não sei se você lembra a história de Baraque, mas em Juízes capítulo 4 nós vemos que Baraque, ele foi convocado por Deus, através de Débora, que era uma profetisa em Israel, para uma missão. Deus falou ao coração de Débora, Débora manda chamar Baraque e diz, olha, Deus está te levantando para você ir lá e livrar Israel de Canaã. Na época, Jabim, rei de Canaã, reinava em Azor, e o povo de Israel estava sendo oprimido há mais de 20 anos. Então, Deus usa Débora para desafiar Baraque a se levantar e livrar Israel. Mas você lembra qual foi a resposta de Baraque? Baraque respondeu o seguinte, Juízes capítulo 4, versículo 8. Olha só o que ele respondeu. A resposta de Baraque foi, se você for comigo, irei. Agora, se não for, eu não irei. Gente, é interessante isso. É interessante isso porque Baraque é aquele tipo de amigo, é um perfil de amizade que eles fazem algo se tiver alguém com eles. A minha mãe tinha até uma frase para isso. É o Maria vai com as outras. Você também tinha uma mãe assim? Que interessante, né? Existem amigos que são assim. Eles vão fazer alguma coisa se alguém for com eles. Existem amigos que só fazem o que é certo se tiver alguém junto. Existem aqueles amigos que quando
as coisas estão boas, eles estão junto com a gente, eles se mostram junto com a gente. E fazem o que é certo quando tem amizades certas. Mas existem aqueles amigos, assim como Baraque, que só fazem o certo se tiver alguém olhando para eles. Existem amigos que só fazem o que Deus manda se alguém for com ele, porque dificilmente eles não obedecem sozinhos. Ele talvez é aquele amigo que só vai obedecer se o pai e a mãe estiver junto, olhando. Se o pastor estiver encarando. Se o líder estiver junto. Mas ele dificilmente obedece sozinho. Existem amigos que precisam de encorajamento, mas se tiverem o direcionamento correto, eles continuam obedecendo. Mas se eles receberem o direcionamento errado, eles também fazem o errado, porque eles não sabem obedecer sozinhos. Esse é aquele amigo que está junto. E talvez você seja um amigo tipo Baraque. Se alguém for junto, tu vai. E eu fico imaginando que dentro daquela missão, entre aqueles 4 que levaram Jesus, talvez algum deles foi um Baraque. Foi um tipo de amigo como esse. Ele não montou o plano, ele não teve a ideia, mas alguém disse, olha, vamos levar. E ele disse assim, bom, se tu for, eu vou junto contigo. É aquele amigo que está junto. Sozinho, dificilmente, ele se compromete. Mas ele está junto. Será que você é aquele tipo de amigo que só obedece o que Deus manda se tiver mais gente com você? Ou será que você está disposto a obedecer, mesmo que sozinho? Talvez você seja um amigo tipo Marcos. Ou talvez você o conheça como João Marcos. Ele era primo de Barnabé. Ele foi um assistente de Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária. Porém, o texto bíblico vai dizer que durante a jornada ele abandonou. E sabe, a Bíblia não fala por que Marcos abandona a viagem missionária, mas ela relata que eles estavam passando por tempos de dificuldade. Era um tempo infrutífero. Na verdade, durante todo aquele texto, diz que uma pessoa, a gente só tem o relato de uma pessoa que aceitou Cristo. Eram tempos difíceis, porque havia uma forte oposição espiritual. Em Atos capítulo 15, do verso 37 a 40, existe um registro onde Paulo resiste à ideia de Barnabé de trazer Marco com eles. Eu queria ler para você. O texto diz assim, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Você já foi abandonado por algum amigo no meio de um momento difícil? Eu já fui. Você já foi largado por alguém quando as coisas ficaram ruins, quando as águas se tornam amargas, ou quando a vida fica difícil? E aí tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Queridos, a Bíblia vai dizer que Marcos abandonou a história. Abandonou o barco no momento difícil. A Bíblia, no texto que eu li para vocês, que conta a história desses 4 amigos, diz que 4 amigos chegaram até Jesus com o paralítico. Mas é interessante que a Bíblia não diz que esses foram os únicos amigos. Quando eu olho para essa história, eu fico imaginando, será que tinha mais gente junto? Será que tinha mais amigos, mas que talvez quando chegaram lá e viram a distância que teriam que carregar aquele amigo, desistiram no caminho? Será que teve algum amigo que, olhando para a situação que tinha que subir em cima do telhado, abrir um buraco, será que teve algum deles que desistiu? Pode ser que muitos desses amigos, desse paralítico, ficaram no caminho. A gente não sabe, a história não conta. Mas talvez se você já foi abandonado por algum amigo, você sabe o que isso significa. Você sabe a dor que faz com que,
quando a gente olha para trás e vê que alguém deixou de estar junto. Pode ser que amigos já desistiram de ajudar diante das dificuldades. Pode ser que algum desses amigos fosse como Marcos, naquele momento da história. Será que você é aquele que costuma desistir do que Deus falou, quando as coisas ficam difíceis? Hoje de manhã eu lembrei, que talvez daqui a alguns anos, na frente, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás, vai se olhar, e vai lembrar assim, lembra quando a gente passava um calorão lá na QI? Quando o ar-condicionado não funcionava? Lembra quando dia de chuva a gente ficava tomando um banho na água ali, brincando no labirinto, subindo aquela escada? A gente vai lembrar disso. Mas talvez muitos amigos vão abandonar no caminho. Talvez você possa ser um amigo como Mardoqueu. Mardoqueu, ele vivia como prisioneiro na Pérsia, na época do rei Assuero. Mas talvez você não goste, talvez, do nome Assuero, ou talvez prefira o nome dele grego, que é Xerxes. Na época do rei Xerxes, Mardoqueu vivia como um prisioneiro na Pérsia. E ele era tio de Ester. Ele cuidou de Ester como filha, porque os seus pais, a Bíblia não conta direito, mas os seus pais não estavam ali. E ele então cuidou da sua filha. E depois cuidou de Ester como filha. E depois Ester, ela é selecionada entre as mulheres da Pérsia para assumirem o lugar de Vasti. Vasti foi uma rainha que decidiu envergonhar o seu marido publicamente, foi deposta. Tiraram ela da história. E aí então fizeram um grande campeonato de beleza. Imagina, meninas. Olha, tinha creme, banho de creme, tinha banho de óleo de cabra. Gente, era assim um negócio, as gurias fizeram assim, eu não queria isso aí. Mas era um negócio chique na época. E aí aquelas mulheres ficaram 1 ano num salão de beleza real. Vocês já imaginaram, mulheres? Para então poder serem apresentadas ao rei. E quando eles foram apresentadas ao rei, Ester foi selecionada como a preferida. E ela foi levantada como rainha. Mas no meio dessa história toda, uma perseguição estava se levantando. Tinha um homem chamado Amã, que estava preparando um plano para acabar com todos os judeus. E no meio daquela situação toda, um decreto é colocado na cidade. E esse decreto dizia que todos os judeus, existiria um dia onde os judeus seriam exterminados. E no meio dessa história toda, Mardoqueu se levanta a sua voz, e ele fala algo especial. Ester capítulo 4, versículo 12 a 14. Quero ler para você. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester. Qual é a resposta de Ester? A resposta de Ester era dizendo, olha, não tem como entrar na presença do rei. E então Mardoqueu faz essa declaração. Mardoqueu mandou dizer, porque ele mesmo não podia visitar a sua sobrinha. Ele diz, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para esse momento, um momento como esse, que você chegou à posição de rainha? Queridos, Mardoqueu é aquele tipo de amigo que confronta você e desperta um propósito. Um amigo como Mardoqueu é aquele que incentiva você a fazer o certo, mesmo que você corra perigo. É aquele que quando você confessa o pecado, ele vai dizer assim, que bom que tu está confessando para mim, mas tu já confessou para tua esposa? É aquele que vai ouvir a tua confissão, é aquele tipo de amiga que vai olhar para você e dizer assim, tu já falou isso para o teu marido? Você já falou para o teu pai e para a tua mãe o que está acontecendo?
Um amigo tipo Mardoqueu é aquele amigo que encoraja pessoas a assumirem responsabilidade. É aquele tipo de amigo que não vai deixar você ficar numa maca para sempre. É aquele tipo de amigo que vai dizer assim: ei, essa maca aí não é para ti, te levanta aí e vai. É aquele tipo de amigo que vai te incentivar e vai te tirar da acomodação. Um amigo do tipo Mardoqueu é aquele amigo que sabe o que é certo e vai te incentivar a fazer o que é certo. Eu não sei se você já teve aquele tipo de amigo que você fala algo para ele, e geralmente tudo que ele fala é o que não te agrada. Você já teve um amigo assim? E aí você chega e diz: não, mas eu tenho razão para ficar bravo em casa. E ele diz: não, tu não tem. Tu era para ser o líder da casa. Tu era para ser aquele que ama primeiro, desiste em último lugar. Não, mas tu não conhece a minha esposa. Eu não preciso conhecer, a Bíblia falou que tu precisa fazer o certo, na hora que é certo, do jeito certo. Um amigo do tipo Mardoqueu é aquele que vai te incentivar a não permanecer no vitimismo e vai dizer assim: olha, para de ficar nessa maca aí, porque essa maca nunca foi tua. Então te levanta, pega a tua maca e anda. Um amigo do tipo Mardoqueu é aquele que vai te incentivar a assumir o teu lugar e sair da acomodação. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas, né, que ficam falando assim, de que nem o desenho antigo, né? Eu sempre me esqueço o nome desse personagem, mas é aquele desenho antigo que fala assim: ó vida, ó azar, ó, vai dar tudo errado. Lembra desse desenho aí que tinha, era uma raposinha, né? Eu sempre me esqueço o nome desse desenho. Mas existem pessoas que estão vivendo assim. E aí tu precisa de um amigo tipo Mardoqueu dizendo assim: ei, meu amigo, vamos acordar aí. Para com isso. Deus não te chamou para viver numa lamúria. Deus não te chamou para tu ficar reclamando o tempo todo. Deus te chamou para que você possa se levantar, tomar a sua posição, assumir o seu lugar na história e fazer algo poderoso. Porque Deus vai te ajudar, mesmo que isso seja colocar a tua vida em risco, porque Deus vai te usar. Será que você tem um amigo desse? Aquele tipo de amigo que sempre vai falar algo que você não gosta. E aí talvez você disse: não, acho que esse aí não é meu amigo. Não, esse aí é o teu verdadeiro amigo. Mardoqueu é aquele amigo que diria para você: levanta e anda. Será que você é o tipo de amigo que incentiva o certo, mesmo que a sua voz seja a única a ser levantada? Talvez um desses 4 amigos que carregaram a maca foi alguém como Mardoqueu. Alguém que olhou para aquele paralítico e disse assim: olha, nós vamos te levar. E talvez o paralítico dizia assim: não, mas me deixa aqui, não vai dar certo, vou ter que subir. Gente, nós vamos te levar. E nós vamos te entregar para Jesus. Talvez você pode ser um amigo como Caleb. Caleb, ele era filho de Jefoné. Você sabe quem era Jefoné? Não? Também não sei. Mas eu sei que ele não era natural de Israel. Possivelmente a sua mãe ela era judia, mas Caleb, ele se une ao povo judeu. E por ele se unir a esse povo judeu, ele se entregou de coração a esse povo, se entregou ao Deus desse povo, e ele se tornou um herói nacional. Quando se falava Caleb, todo mundo sabia quem era. Caleb, ele tinha 40 anos, quando junto com Josué e os outros príncipes de Israel, ele vai espiar a terra de Canaã. Caleb e Josué foram os únicos daquela geração que puderam ver e entrar na terra prometida. Gente, como é que é isso? Nem Moisés entrou, mas Josué e Caleb entraram. E eles entraram porque confiaram nas promessas de Deus, porque viram espiritualmente, com os olhos da fé, o que os olhos naturais não podiam enxergar. Caleb esperou 45 anos para receber o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Gente, às vezes eu vejo gente de 20 anos desistindo da vida. Ah, não vai dar certo. Gente, Caleb esperou 45 anos. Quanto tempo tu está esperando para a bênção de Deus chegar na tua vida? Às vezes a gente quer tudo assim, mas a gente não tem a perseverança de esperar e de confiar de que se Deus falou, Ele vai
Agora, Deus não tem compromisso com o que Ele não falou. Se tu tem expectativas, mas não palavra de Deus na tua vida, não adianta ficar esperando. Porque se você só tem expectativa, Deus não tem compromisso com as minhas expectativas. Eu tenho uma expectativa que amanhã de manhã minha esposa vai fazer um churrasco para mim. Vou ficar de manhã sentado a manhã inteira, não vai acontecer. Por quê? Primeiro que ela não sabe nem fazer churrasco. E outra, às vezes a gente fica com uma expectativa que, gente, é loucura da nossa cabeça, Deus não falou nada. Mas o que Deus falou, você pode confiar. Que se Deus falou algo na tua vida, se Deus te deu uma palavra, se Deus mostrou para você que Ele está junto e que Ele vai fazer algo, você pode descansar nessa promessa. Caleb esperou 45 anos. E eu queria ler o que ele fala. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Você está disposto a esperar pela promessa de Deus? Porque Deus é poderoso para te manter vivo, para você ver essa promessa acontecendo. E ele fala ainda, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época que você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam nas suas cidades grandes e fortificadas. Mas, olha só que esse homem é impressionante. Olha só o que ele fala. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Um amigo tipo Caleb é aquele amigo de fé que enxerga as possibilidades, onde a maioria enxerga problemas. Um amigo do tipo Caleb é aquele amigo que continua a crer mesmo diante dos obstáculos. Gente, quando eu olho para essa história, eu fico imaginando que devia ter um Caleb no meio daqueles 4. Devia de ter um Caleb dizendo assim, não, nós vamos conseguir, nós vamos até o final, essa casa é pequena demais para o que Deus vai fazer, nós vamos subir lá em cima e vamos descer e nós vamos ter o privilégio de ver o milagre acontecendo. Será que você tem um amigo tipo Caleb na tua vida? Será que você tem aquela pessoa que não desiste? Esse é aquele amigo que nos ajuda a manter a esperança, mesmo diante de esperas longas. Queridos, todo paralítico, na fé, precisa de um Caleb, que enxergue uma oportunidade no meio dos problemas. Queridos, um amigo do tipo Caleb é aquele amigo que não vê o tempo passar como um problema, mas ele olha o tempo passar como um propulsor para ele ver o milagre acontecendo. Eu não sei se você já teve um amigo assim, mas como é importante ter um amigo desse jeito. Um amigo que não desiste, um amigo que te incentiva, aquele amigo que vai estar lá quando você precisar. Sabe, todos precisamos de um amigo do tipo Caleb, e todos precisamos também ser amigos do tipo Caleb. Será que você é aquele amigo que mesmo vendo o tempo passar, continua confiando nas promessas de Deus? Sabe, eu lembro, no nosso casamento, a gente estava lá, no prédio da Silva Jardim, casando, em cima daquele palco, e nós estávamos lá, e o meu pastor lá de Rio Grande, hoje ele está com 84, 85 anos, mas na época ele tinha, uns 65, 66, ele era bem baixinho, tinha a mão bem gordinha, eu lembro daquela mão gordinha dele, e ele apontando para mim, dizendo assim, André, creia no que Deus vai fazer. Eu nunca esqueci daquele homem, um homem tipo Caleb, que vai olhar para ti e vai dizer assim, creia, Deus vai fazer.
Deus vai fazer acontecer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Que tipo de amigo você é? Para terminar, que tipo de amigo é necessário para a gente ver um milagre? Talvez é necessário a gente olhar para nós e pensar que tipo de amigo nós somos. Talvez você seja um amigo do tipo Baraque. É aquele amigo que só faz o que é certo se alguém estiver com ele. Talvez você é um amigo do tipo Marcos. É aquele amigo que vai com você até certo ponto. Mas quando as coisas ficam difíceis, ele desiste e te abandona. Talvez um amigo do tipo Mardoqueu. É aquele amigo que incentiva você a fazer o certo mesmo em tempos difíceis. Ou talvez você é um tipo de amigo como Caleb. E Caleb é aquele amigo que permanece comprometido, mesmo diante de grandes desafios. Quem são os teus amigos hoje? Porque a palavra de Deus diz que não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Talvez existem amigos te influenciando para o mal, te levando para viver algo que Deus nunca sonhou para ti. Mas a questão não é que tipo de amigos tu tem, mas é que tipo de amigo você quer ser hoje. Talvez você é aquele amigo que quer ver os milagres de Deus acontecendo na vida dos teus amigos. Então você precisa ser o tipo de amigo que paga o preço, mesmo nos tempos difíceis. Talvez você precisa ser o tipo de amigo que fala o correto e incentiva o que é certo. Talvez você é aquele tipo de amigo que precisa decidir fazer o certo, mesmo que seja sozinho e só seja a tua voz levantando numa turma de 40 alunos. Talvez você precisa ser o tipo de amigo que permanece confiando nas promessas de Deus, mesmo vendo o tempo passar, o relógio girar, as horas correrem. Que tipo de amigo você é? Você se identificou com quem hoje? Jesus olhando para você hoje, quem Ele vê em você? Que tipo de perfil é a tua amizade? Sabe, se você é um Baraque, eu quero te desafiar hoje a ouvir a voz de Deus e a obedecer a esse Deus, mesmo que sozinho. Mesmo que sozinho. Isso pode significar que dentro da tua casa, a tua esposa não vai fazer o certo, mas você vai. Isso pode significar que dentro da tua casa, o teu marido não vai te acompanhar, mas você vai. Isso pode significar que os teus pais não vão fazer o certo, mas você vai. Isso pode significar que o teu irmão não vai fazer o certo, mas você vai. Porque você está decidindo, diante de Deus, a fazer o certo, mesmo que sozinho. Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: viverei para Deus, e se ninguém o fizer, ainda viverei para Deus. Você sabe o que isso significa? Pode ser que eu esteja aqui no meio de vocês, e se todos vocês decidirem fazer o errado, significa que eu vou dizer assim: Deus, eu vou fazer o certo. Pode ser que todos nós aqui decidamos fazer o errado, mas você vai se levantar e vai dizer assim: eu vou fazer o certo, mesmo no meio da multidão, mesmo contrário a tudo que está acontecendo. Porque um homem e uma mulher assim, um jovem e uma adolescente assim, uma criança desse tipo, Deus vai usar. Mas talvez você é um tipo Marcos. Você é aquele que abandonou alguém.
deixou alguém para trás, desistiu no momento difícil. Você é aquele amigo que olhou e disse assim, não, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já fui lá, eu já ajudei, eu já falei, eu já trouxe outra pessoa para falar, mas essa pessoa não muda, então eu vou largar de mão. E talvez Deus te trouxe hoje nessa noite, para dizer para você, que você precisa voltar a ser amigo. Um amigo presente. Porque Marcos não é só aquele amigo que desiste. Marcos também é aquele amigo que aprende com seus erros. Marcos também é aquele amigo que representa aquele que sabe recomeçar depois de cair. A vida de Marcos também nos lembra que não importa quantas vezes eu e você caímos, nós podemos tentar mais uma vez, confiar no Deus de toda a restauração, porque Marcos também é aquele que um dia foi restaurado. Marcos é aquele que acredita que Deus pode fazer de novo. Sabe, hoje a gente estava no carro vindo para cá, e aí a Lidy falou assim, gente, vamos orar, cada um aqui vai orar, no carro, vindo para cá. E ela disse, Aninha, ora. E aí a Aninha começou a orar, e eu estou dirigindo, e a Aninha começou a orar, e ela começou a dizer assim, Deus, abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil, faz com que o nosso Brasil, as pessoas venham te conhecer, e que daqui a gente possa enviar mais missionários para todo mundo, e todo mundo possa saber que o Brasil te conhece. Queridos, eu estava dirigindo, eu ainda estou ainda impactado com esse negócio, porque eu estou me emocionando. Mas é porque essa oração às vezes nem eu faço. Porque às vezes até eu digo, Deus, manda fogo de uma vez, acaba com essa história. Às vezes nós precisamos de alguém que viveu restauração e que sabe o que é. Sabe, quando eu vejo alguém, você sabe que eu luto com a ira. Você sabe que eu fico bravo. Quando eu vejo alguém que luta com a ira, eu sei o que é isso. Eu sei, porque eu sei o que a pessoa está passando quando ela tem uma explosão de ira e depois ela fica com vergonha do que falou, do que fez, do que quebrou. Eu sei o que é isso. Marcos representa aquele que foi restaurado. E alguém restaurado é útil para Deus. Sabe o que aconteceu? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim, no final da sua vida, ele diz assim, só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele ainda é útil para o ministério. Queridos, Deus, quando Ele restaura alguém, Ele levanta aquela pessoa para restaurar as outras pessoas. Porque nós somos salvos para salvar. Nós somos restaurados para restaurar. Nós somos amados para amar. Nós somos levantados para também levantar. Talvez você foi um amigo que abandonou o caminho. Mas Deus está te chamando hoje. Aceita a minha restauração. Deixa eu curar as feridas. E volta a ser esse amigo. Talvez você é alguém que foi ferido com a igreja. E você nunca voltou para o lugar onde Deus te colocou. Porque as feridas ainda estão aí. E você já não acredita mais. Mas Deus quer te restaurar. Talvez você é um amigo como Mardoqueu. Mardoqueu é aquele que vai incentivar os outros a fazer o que é certo e a viver a vontade de Deus. Gente, eu não posso ver alguém que foi chamado por Deus para fazer algo e ficar com a boca calada. Eu preciso dizer, acorda! Deus te colocou nessa igreja, Deus te deu um dom, uma habilidade, e Ele quer usar. Porque um Mardoqueu é aquele que vai olhar e vai dizer assim, e aí? Tu vai ficar sentado te escondendo há quanto tempo? Deus não te chamou? Deus não falou contigo? Deus não te levantou para ser um servo dEle? Você está sentado por quê? Você está aí parado por quê? Deus já te chamou.
Um amigo como Mardoqueu, ele não vai deixar você ficar acomodado. Porque Deus, Ele pode usar a minha vida e a tua, numa conversa, numa frase, para levantar a próxima geração, próxima pessoa, que vai ser usada para transformar essa terra. Talvez se você é um Caleb, continua comprometido com a missão, continua comprometido com as promessas de Deus, continua firme de que Deus vai fazer algo. A sua confiança em Jesus e nas promessas de Deus vão levar outros a confiar. Outros a confiar. Com quem que você se parece hoje? Talvez você não seja um Caleb, talvez você não tenha a firmeza de propósito de Mardoqueu, ou uma história de restauração como a de Marcos, e talvez nem a perseverança de Baraque, porque a perseverança ela pode ser para o bem ou para o mal. Mas a verdade é que Deus não te chamou para carregar essa maca sozinho. Deus quer levantar amigos na tua vida. E Deus quer ter Deus quer olhar para você hoje e te chamar para que você possa se levantar onde você está. Dizer assim: filho, eu quero te levantar como um amigo, mas eu também vou te dar um privilégio. Eu vou levantar amigos ao teu redor. Você vai ter Marcos ao teu redor, aqueles que foram restaurados, e que vão dizer assim: eu confio em Deus, cara. Deus vai fazer. Deus fez em mim, Ele pode fazer em ti também. Deus também vai levantar aqueles Mardoqueu, que vão falar tudo que tu não quer ouvir, mas que tu precisa. Deus vai levantar Calebs. Deus vai levantar Calebs que vão dizer assim: meu, não desiste, olha para mim, estou com 80 anos, forte, firme, vendo a glória de Deus, e você vai fazer isso comigo. O reino de Deus é um reino de amigos, e a igreja é um dos melhores lugares para você encontrar amigos. A gente precisa parar de falar que a igreja é lugar de ferida, sabe por quê? Porque nós somos a grande, a exultante, a poderosa igreja de Jesus nessa terra. Se tem resposta de Deus para essa cidade, vai começar pela igreja. É na igreja que Deus vai firmar os nossos passos. E talvez tu está aqui e diz assim: mas Deus, eu não acredito mais nisso. Mas Deus me chamou aqui para te dizer: confia que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. E a gente vai ter o privilégio de juntar as nossas mãos e ver muitas macas sendo levadas até Jesus, muitos paralíticos espirituais se levantando, e a graça do Senhor se revelando nessa cidade. Porque você não foi chamado para ficar acomodado. Deus te deu um dom, uma habilidade, e Ele quer fazer isso. Eu queria orar com pessoas. Feche teus olhos. Fica de pé também no teu lugar. Talvez você está aqui hoje e você se identificou. E você talvez quer dizer para Deus: Deus, eu quero ser esse tipo de amigo que não desiste e não para no caminho. Eu quero ser um amigo restaurado. Eu quero ser aquele amigo que fala o que é certo. Eu quero ser amigo que mesmo sozinho vou fazer o certo. Mas eu preciso de forças para fazer isso, Deus, porque eu estou cansado. Então eu queria te convocar. Durante essa canção, sai do teu lugar, a gente quer orar juntos. Porque o reino de Deus é um reino de amigos, e nós precisamos ser os melhores amigos. Eu já fui cada um desses personagens que eu contei para você. Eu já fui aquele que não conseguia fazer nada sozinho. Eu já fui aquele que abandonou os amigos no meio do caminho. Eu já fui aquele que falou o que devia ser falado, mas sem amor. Porque Deus também vai te dar a graça de falar a verdade de uma maneira que faça um resultado espiritual. Mas eu tenho pedido para Deus: Deus, me dá o privilégio
de ser aquele amigo que vai chegar com 80 anos dizendo: confie em Deus que vale a pena. Então, durante essa canção, sai do teu lugar e diz para Deus que tipo de amigo você quer ser. E também, enquanto você estiver saindo do seu lugar, talvez existam pessoas que precisam pedir um amigo. E talvez você vai dizer para Deus: Deus, me dá um amigo. Eu preciso de agora de um Marcos na minha vida, alguém que foi restaurado, que me ajude a ter fé que a minha vida também vai ser restaurada. Deus, me ajuda a ter um Caleb que vai ser aquele que não vai desistir no meio do caminho. Me ajuda, Deus, porque eu preciso ter um amigo que nem Mardoqueu. Deus quer falar contigo. Enquanto a gente canta essa canção, sai do teu lugar, te compromete com o teu Deus. Essa cidade precisa de amigos. Essa cidade precisa de pessoas dispostas a levar outros até Jesus. Essa cidade precisa de pessoas que não vão parar no caminho porque as dificuldades chegaram. Essa cidade precisa daqueles que não vão desistir porque ficou difícil demais. Essa cidade precisa dos discípulos de Jesus, que vão incentivar outros a continuar em vitória.